Bom, então, né, a ideia desse encontro é falar um pouquinho quem foi o Lacan, o que que é esse retorno a Freud, quais são as bases da teoria lacaniana, por onde que ele começa, os problemas com os seminários e algumas fofoquinhas da psicanálise, né, e tentar ir para a abertura, mas se não der, a gente continua, né, no próximo encontro sem problema algum. Então, olha só, quem que foi o Lacan, né? Eu já falei um pouco sobre ele. Vocês sabem, né, que ele nasceu na França, nasceu em Paris, nessa data aí, 3 de abril de 1901. Ele vem de uma família de comerciantes de vinagre, né? Então tem toda uma questão ali de que as pessoas achavam que o vinagre era feito de estrume, de coisas assim, sabe? O povo tinha toda essa coisa mística, né? E a família dele trabalhava com isso. Ele tem todas umas pendências, umas histórias com um avô muito violento, que batia nele e tudo mais. O Lacan vai estudar numa escola católica, né? Então, uma escola bem confessional, mas ele era uma pessoa um pouco intransigente, uma pessoa ali que chamavam de chata, de arrogante, né? Ao que se sabe, ele fazia piadinha com todo mundo, aquela que hoje a gente chama de bullying, né? Isso é a Rodinesco, que ela fala na biografia do Lacan. Tá, mas assim, a vida pessoal dele, aí tem outras questões, na biografia ela traz até com quem que ele dormiu a primeira vez, mas eu acho isso muito desimportante para a gente, né? Não tem muito a ver, mas ele era uma pessoa muito dada, só que ao mesmo tempo muito autocentrado, com os traços de melancolia, de ficar muito filosofando sobre a vida, sabe? De ficar, né, ali autocentrado, pensando consigo mesmo, mas muito questionador, sempre muito questionador das regras vigentes. Ele vai falar em algum momento, num seminário, não lembro qual, que ele é um histérico perfeito, que seria uma pessoa, um histérico, né, uma neurose histérica que fez análise. Bom, o Lacan, né, para dizer quem foi, né, qual que é o grande ganho que a gente tem com ele, são vários, mas ele traz para a gente sobre a questão dos três registros, né, porque nesse primeiro seminário ele já vai começar a dizer sobre isso, sobre a tópica aí do imaginário. Ele vai dizer que o imaginário é onde tem o registro do sentido, daquilo que é especular, e no imaginário é onde cabe tudo. Né? O que são esses três registros? Eles estão na nossa voz, eles estão no nosso discurso, né? Eles vêm na fala, eles andam sempre juntos. Né? Então ele vai lá estudar sobre a família borromeia, borromiana, ele traz a questão dos nós, dos aros ou nós ou laços, como vocês queiram, que são três, né? Que são esses aqui, ó. Vou tirar para vocês. Esses aqui, né? De modo que se você tirar um, os outros dois caem. Né? Então, um é real, outro é simbólico, outro é imaginário. Eu sei que para quem nunca ouviu falar isso é difícil, mas psicanálise, principalmente lacaniana, é assim, a gente pega o bonde andando e depois a coisa vai, não tem problema não. Esses slides eu posso passar para vocês depois sem problema algum, tá? Mas é uma coisa bem amadora. Então, o registro do imaginário é onde cabe tudo, né? Então, não tem a ver tanto com a imaginação, mas tem a ver, assim, com sentido. O neurótico, ou aquele que nos procura, ele chega querendo sentido para tudo. Por que que eu sofro? Como que eu sofro? Por que que as pessoas fazem isso comigo? E o simbólico seria o quê? O campo do duplo sentido, da gente abrir esse discurso, né? A pessoa chega falando da família dela, que a família dela é isso, a família dela é aquilo, e você vai e questiona, família? Que família? Né? E vai ter um duplo sentido. Família só tem um sentido? Não, tem vários. É o campo da palavra, então, por excelência. Né? O Lacan vai dizer em algum momento, e alguns psicanalistas dizem assim, que a psicanálise é o tratamento do real pelo simbólico. E o que seria esse tal desse real? O Lacan vai denominar ele de várias formas ao longo do seu ensino. Não é a realidade, tá? Porque ele diz, e Freud já dizia, né, que a gente vê a realidade com a tela da nossa fantasia. Né? O Freud vai falar lá da questão de que cada um vê de uma forma, cada um tem as suas fantasias, né? E o Lacan vai dizer de fatos de realidade e fatos de discurso. Tem os fatos da realidade que acontecem, mas no discurso esse analisante vai trazer uns fatos ali que não tem muito a ver com a realidade, mas não interessa para a gente. Né? E o real é esse registro daquilo que tem um não sentido, né? Daquilo, como ele diz, que não cessa de não se inscrever. Né? O simbólico é aquilo que se inscreve. Então, o seu nome, né, o que você diz, fica inscrito ali de certa forma. Escrito e inscrito. Você faz a inscrição, sei lá, num concurso. Tá, todo mundo está sabendo, você vai ter acesso àquilo. O real é aquilo que não cessa de não se inscrever. Então, não se inscreve.
Nunca está ali, você nunca consegue dizer sobre ele, é algo que sempre nos escapa. Por isso não tem como falar muito do que é o real, né? Alguns vão chamar de algo como uma contingência, aquilo que acontece, o inesperado, né, na nossa vida. O Lacan vai chamar também de impossível, os impossíveis da vida, que são da ordem do real, mas que não precisa necessariamente ser algo ruim, algo trágico. Né? Geralmente é o que a gente não espera muito. Imaginário é tudo aquilo que a gente espera. Eu vou me formar, eu vou ter um diploma, eu vou ser psicanalista, e o real vem no meio disso tudo para dizer que às vezes não vai rolar da forma como você queria, né? E o simbólico vai fazer essa mediação desse encontro com aquilo que não faz sentido algum, que é isso que o nosso paciente, o nosso analisando, chega na clínica falando para a gente, né? É mais ou menos isso, olha, minha vida não faz sentido, né? E aí como é que a gente faz aqui? Pode ser o sentido de significado ou o sentido de ter uma direção mesmo, né? E na Lucas, análise... eu não Oi. sei se daria para dizer que o real um dos nomes do real seria acaso também? O acaso? Sim, para alguns, sim. Pode. Uhum. Porque o Aham. acaso é aquilo que não faz muito sentido também na nossa vida, né? Porque, assim, você tocou num ponto interessante. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu encontrei tal pessoa na rua, isso foi um déjà vu, tem uma premonição, eu tive um sonho e alguma coisa aconteceu, né? E é meramente por acaso. Em psicanálise a gente entende que é isso. Pode ser que tenha outras forças, porque a psicanálise não dá conta de tudo. O signo tem essas astrologias, essas coisas todas, mas tudo isso é construído porque a gente não sabe lidar com a falta de sentido. A gente não sabe lidar com a falta de um significado. Só que é importante falar dos três registros, porque muita gente vai para essa clínica do real e esquece que é importante ter algum sentido. Esses registros andam juntos com a gente. Então, por isso que eu falo, a gente vai estudar o seminário, a gente precisa compreender algumas coisas, sim, trazer para o simbólico algumas coisas. Umas vão ficar muito cheias de sentidos, outras não. Sempre vai faltar. O real, ele sempre está aí. A gente não precisa ficar inserindo real como se a gente tivesse esse poder, né? Mas precisa compreender algumas coisas. E claro, a gente vai falar mais disso, né? Real simbólico imaginário é a clínica do Lacan, então é o ensino dele todo para a gente compreender, tá? Não tentem entender tudo logo de primeira. E por que que ele faz um retorno a Freud? Né? Tinha ali os pós-freudianos, aqueles que vieram depois do Freud, então a Melanie Klein, muitos outros, principalmente o pessoal da escola americana, que eles vão trabalhar com a terapia do ego, ou ego therapy. E eles vão priorizar muito, vão esquecer a primeira tópica do Freud, pré-consciente, inconsciente, consciente, na interpretação dos sonhos, e vão trabalhar muito com a segunda tópica, né? O id, o ego, depois o supereu ou superego, e vão fazer o quê, né? Vão fazer aquela coisa de fortalecimento de ego. Ah, a pessoa chegou para mim, ela está com ego fraco, eu vou ter que fortalecer esse ego, fortalecer esse eu, e aí tem a confusão, né, entre que eu, que é esse que a gente está falando, essa coisa redondinha, é a personalidade, não é a personalidade, é a identidade. O Lacan não gosta muito disso, e ele vai falar ao longo desse seminário basicamente disso, principalmente no começo. E essa terapia do ego, vamos dizer assim, ela deixava de fora a questão da sexualidade, que o Freud vai dizer que a sexualidade humana não é natural, mas ela é pulsional, né? E o que é a sexualidade para Freud? Não é o sexo. Por mais que ele tenha sido mal entendido, até porque ele não explicava tão bem assim, então, em alguns momentos fica parecendo que ele está falando de sexo, mas a sexualidade é a forma de obtenção de prazer, de satisfação. Então, a pessoa está ali comendo, podemos dizer que ela transa com a comida, né? Ela está comendo, está tendo satisfação com aquilo ali, mas não é muito natural. Não é só porque ela precisa se sustentar enquanto um corpo que anda por aí. É pulsional por quê? Porque às vezes tem os exageros. Você come, mas não é qualquer coisa que você come. Ah, mas eu sou pobre, eu não tenho dinheiro. Mas alguma escolha você faz naquilo ali. A forma como você vai comer. Ah, não tem dinheiro, mas um vai comer a banana com casca, outro sem casca, outro só a casca, outro vai fritar, outro vai cozinhar. Então, pulsão, né? Aquilo que faz, né? Tenta fazer com que a gente chegue ali no nosso objeto que daria toda a nossa completude. Então, tem aqui aquilo que a gente quer, eu quero comer tal coisa, né? E a gente vai a pulsão, vai fazendo isso aqui, né? Nunca chega, nunca chega, nunca chega naquele objeto que a gente quer. Isso a gente sabe com o Freud. E aí o Lacan vai dizer, olha, vocês deixaram a sexualidade de lado, só ficam falando de ego, que a pessoa tem que se fortalecer, e a questão da linguagem fica de fora também.
né? E se a gente não tem linguagem, não tem sexualidade, a gente não tem psicanálise. Por que linguagem? O Lacan vai dizer, né, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Depois ele reduz e fala, o inconsciente é estruturado. Porque o que é estruturado é uma linguagem. Então, se a gente não tem linguagem, a gente não tem inconsciente. O Freud não começa lá com a tal da cura pela palavra, cura pela fala, que ele traz lá do Liebol, das palavras, acho que palavras encantadoras. Então, tem que ter palavras, a pessoa precisa falar, eu preciso de utilizar a linguagem. Não é a pessoa chega, eu olho para ela e penso, ela está se vestindo assim, olha, com esse monte de trapo, essa depressão aí, esse ego está fraco. Né? E às vezes chega com esse chamado ego muito forte, é bem mais difícil também da gente conduzir uma análise. Tanto forte, esteja forte ou fraco, gente, vamos enfrentar às vezes dificuldades. E aí, como é que o Lacan sai dessa egotização? Né, dessa terapia do ego e essa coisa de ficar fortalecendo a pessoa, formalizando o seu ensino. Né? Então, ele vai formalizar, ele vai tentar sistematizar arduamente até o final. E quando eu falo de formalizar, de sistematizar, algumas pessoas não gostam muito, né? Mas, assim, não é enquadrar tudo, não é formatar tudo, por favor. Mas também não é deixar tudo solto. Quando eu entrei na psicanálise, eu percebi que as coisas eram bem soltas e foi interessante para mim, porque eu vinha da academia, da faculdade, né, aquela coisa muito enrijecida, aquele discurso do mestre e universitário. A gente vai falar também sobre isso depois. Mas assim, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem um professor que sabe, currículo Lattes, burocracias, né? Certificado, diploma. E você chega, não, para ser psicanalista não precisa de diploma. Oi. Só que também não é tudo solto. Não é eu acordei, vou ali fazer um curso de 2, 3 horas e vou atender as pessoas. Poder pode, né? A gente é livre, fazer o que quer, mas é de bom tom, né? Não é legal. E aí, o que que ele vai fazer? Ele não vai repetir o Freud, tá? Ele vai retornar no percurso que o Freud faz, que ele diz que o Freud desconhecia, lá na instância da letra ou a razão desde Freud, são dois nomes para o mesmo texto, ele vai dizer assim, o Freud não sabia o que estava fazendo. Mas ele não está chamando o Freud de burro, não, tá, gente? Ele está dizendo, não sabia se o Freud estava ingênuo ali, não tinha noção quando ele fez a interpretação dos sonhos, os xixes e a sua relação com o inconsciente, e a psicopatologia da vida cotidiana, que Lacan vai eleger essas 3 obras, mas não é para passar pano para Freud, não. É porque as 3 falam do quê? Da linguagem. Do uso da linguagem no dia a dia, né, do escorregadio que é a linguagem, dos atos falhos. Né? Então, ali onde a linguagem tropeça, tem alguma coisa. E o Lacan vai em cima disso, porque ele fala: vocês esqueceram de tudo isso? Freud fez esse negócio todo, agora vocês chegam e enquadram a pessoa. Né? Então, o id é tudo aquilo que a pessoa quer fazer e que é proibido, aí o ego é aquele que fica ali no meio, o superego, sabe aquela coisa do diabinho e do anjinho? Fica parecendo mais ou menos isso. Eu vou ter que enfraquecer o superego dessa pessoa para ela ter acesso ao id, e não é assim que funciona. Tanto que no seminário 2 o Lacan vai falar sobre o que é o eu na teoria de Freud, e não é nada disso que esses pós-freudianos estavam achando também. Então, muitos problemas, muitos BOs, como a gente fala, né? A psicanálise estava ali mergulhada às traças, o Lacan vai criticar nesse seminário aqui, inclusive, tem umas pendengas, umas coisas com a Melanie Klein. Ele não passa pano para ninguém. Tá? Então, que fique claro, ele traz o Freud, mas ele vai dizer em vários momentos, olha, não tem um caso que o Freud tenha conduzido que não tem um erro. A gente erra, a gente vai errar nos casos, mas assim, erros às vezes grotescos, é psicanálise selvagem, só que o próprio Lacan também fez umas coisas meio selvagens, então né, fica assim, às vezes elas por elas. E aí, em função e campo da fala e da linguagem, ele vai dizer assim, né, o famoso discurso de Roma, ele vai dizer que esse retorno é para instaurar a virulência, a potência, a via aberta por Freud ao falar em inconsciente, desejo, fantasia e todas essas coisas, né? Então, olha só, é uma virulência, porque o Freud ele tinha isso, né? Não é uma violência, mas ele chega ali dizendo, olha, criança tem uma sexualidade, existe sexualidade infantil, isso choca o mundo, né? E ao mesmo tempo, olha, dá para curar uma histeria com a linguagem, falando. Isso choca também. Como assim? Não é um remédio, não é uma mágica, não é uma hipnose, não tem uma coisa mais física, material, né? Então, Freud choca o mundo com tudo isso aí, e não à toa Lacan vai buscá-lo para fazer a sua teoria também.
qual que é o fio que o Lacan vai seguir, né? As suas bases. Ele fala, assim, que o analista precisa alcançar a subjetividade da sua época. Vocês já devem ter ouvido, né? Falar sobre isso, acho que bastante. Para ter um olhar ali, né? Um novo olhar e avançar. Então, o Freud estava lá, ele viu que tinha as histéricas, elas eram tratadas de uma forma. Vamos ver como é que isso acontece. O Lacan, ele vai muito para o campo da psicose, porque o Freud fala que a psicose com a psicanálise não dava muito, não. Se a pessoa fosse muito velha, não era aconselhável. Se a pessoa tivesse muito dinheiro, também não. E a psicose, né? O Freud deixa várias coisas em aberto. A psicose, o que que as mulheres querem. Mas eu vejo que essa coisa do que as mulheres querem, tanto em Freud e Lacan, eles não entram porque é uma seara grande. O Lacan vai dizer em algum momento que a maioria das psicanalistas são mulheres. Então, é tipo assim, eu não vou entrar nisso aí porque eu vou perder um pouco de plateia também, né? Porque quem é que sabe o que que uma mulher quer, o que que um homem quer? Também isso não é dado, né? Em psicanálise, com Lacan já vão aprendendo. Não tem isso de homem e mulher. Quando chega um sujeito ali na nossa clínica, a gente não sabe o que que tem ali. Quais que eram as bases dele? Primeiro, a psicanálise do Freud, né? Então ele vai se debruçar ali sobre Freud para escolher a sua base psicanalítica. Só que para falar de psicanálise, ele vai expandir. Então ele vai na linguística do Saussure, a teoria da comunicação, do Jacobson, a antropologia do Levi-Strauss, né, e o estruturalismo que vem junto com tudo isso, filosofia do Kant, o Hegel, né, o Heidegger, o Alexandre Coiré também, o Jean-Paul Sartre e vários outros, né? Então ele vai se apropriar de algumas ideias ali. Tem uns caras desses aqui que o Lacan não lê. Por exemplo, o Hegel, ele vai ler, né, alguns textos do Coiré. Então, ele vai ler comentadores do Hegel, porque Hegel é bem difícil, é mais difícil que Lacan. Tá? Então, quando alguém fala para você, não leiam comentadores, o próprio Lacan fez isso. Então, não é que não leiam, mas não se afundem tanto nisso. Voltem nos textos de quem escreveu. E a matemática, a lógica e a física, né? Do Bowlby, do Frege, do Russell, Cantor, teoria dos conjuntos, esses matemas, essas coisas todas aqui. Ele vai na matemática, porque quando ele diz que o inconsciente é estruturado, e como a linguagem, né? E o que é estruturado é uma linguagem, ele não está falando só de linguagem de palavras, né? A linguagem dos números também. Porque com as palavras a gente recheia tudo de imaginário. Quando eu digo sujeito, muitos aqui já vão pensar, é uma pessoa, é o sujeito da frase, ou o sujeito do inconsciente, né? Agora, quando eu coloco aí já não tem muito para onde ir, né? E o Lacan vai se aprofundar mais ainda nisso, dizendo que os números têm um outro tipo de significação, um outro tipo de uso dentro da psicanálise. Isso é bem bacana da gente compreender também, né? Mas não é para matematizar a psicanálise, só que é uma tentativa de dar à psicanálise o estatuto de ciência. Não a ciência positivista, a ciência que a gente conhece, um outro tipo de ciência, tá? Que hoje está na moda falar, como é que é, baseado em evidências, né? Teorias baseadas em evidências, e a gente sabe que a psicanálise tem suas evidências, e é importante para a sociedade que a gente se mostre assim, porque se a gente se mostra de uma forma muito mística, essa coisa com a poesia mesmo, que é muito bacana, né? Mas se não me engano, é no Mito Individual do Neurótico, que é um livrinho pequenininho assim do Lacan, ele vai falar assim, que o psicanalista se aproxima do artista, do artesão, e só que o que que o Lacan vai chamar de arte ali? A gramática, a física, a matemática, a lógica. Ele não coloca ali assim, sabe, pintura, não. Ele vai dizer de uma arte ali no sentido mais difícil da coisa mesmo, né? E um artesão trabalha pra caramba, né, gente? Não é só talento, poeta também. Então, quando a gente compara o psicanalista, eu acho que quem é mais poeta é o analisando. A gente fica mais no lugar de dar de editor, editar algumas coisas ali, ajudar, né, no que for preciso para que essa poesia saia, inserir vazios, que a poesia é isso, né? O analisando chega com um monte de palavra, aquele romance familiar. E o analista inserindo vazios, isso vai se transformando numa poesia que pode, às vezes, ser lida. Isso é muito bonito? Isso é muito bonito. Só que a psicanálise não consegue sustentar só nisso. Que as pessoas vão falar, então é só ler uma poesia, né? E às vezes a gente vai numa transmissão e tem tudo menos psicanálise. A pessoa lê um Manuel de Barros, uma Clarice Lispector, põe uma florzinha, um chá, um charuto e acha que é psicanálise, né? E não fala do que tem que falar, né? A gente precisa trazer algo da teoria, isso é importante. Então, essas são as 5 bases.
Tem vários outros braços, tá? Mas isso aqui é básico. Psicanálise, linguística, antropologia, filosofia, matemática, e dentro disso, estruturalismo e tudo que ele traz também. E por onde que o Lacan ele começa? Né? Ele vai começar pelo estádio do espelho, mas nós vamos falar mais disso depois, né? Quando a gente for entrando aí nos capítulos propriamente ditos, né? Ele vai falar aí do estádio do espelho, mas antes disso, vocês já ouviram falar, eu acho, né? Do caso Aimé. Vocês já ouviram falar? Né? O caso Aimé faz parte da tese, né? Da dissertação do Lacan, onde ele vai estudar sobre a Aimé. A Aimé, ela é a Marguerite Anzier, né? Ela é uma pessoa ali, ela escreve algumas coisas, ela quer ser escritora, ela quer ter os seus textos publicados, mas ela não consegue, diz que ninguém publica, ela se sente perseguida, e ela vai um dia num teatro para esfaquear uma atriz famosa, a Huguette Duflos. E ela vai fazer isso, né? Porque ela se sente ali perseguida, de certa forma, pela imagem dessa mulher. Ela tinha ideias delirantes, de perseguição, de erotomania. A primeira erotomania que ela fala para o Lacan é do Príncipe de Gales, que ela escrevia umas cartas, que ele estava apaixonado por ela. Era toda uma coisa assim, né? A erotomania tem a ver com isso, né? De eu achar que alguém me ama e que essa pessoa está me perseguindo, que não vive sem mim, e que só quer me amar, e que é tudo de mim, etc. E aí ela tem uma ideia assim constante de que querem matar o filho dela. E ela acha que essa atriz quer matar meu filho. Eu vou matar ela, porque senão ela vai matar meu filho, né? O Lacan vai criar o conceito de paranoia de autopunição. Por quê? A Marguerite Anzier, a Aimé, ela vai parar a vida dela para odiar essa atriz, né? Então, na psicose, a gente tem isso. Ela para tudo na vida dela para odiar. Só que esse ódio é tão grande que ele acaba sendo uma forma de amor, né? É amor no sentido dessa cola. Tudo que cola a gente fala que tem a ver com amor, né? Então, é um amódio. Lacan vai chamar de amódio depois, né? A relação com os pais, a relação com quem a gente ama é permeada. O ódio é isso que geralmente separa, né? É porque eu odeio algumas coisas na minha mãe que eu digo não, epa, né? Chega que eu consigo fazer sozinho, e é por amor que eu retorno. Né? Mas a Marguerite, ela vai ficar nessa situação aí. E o que nós temos ali? Né? Ele vai dizer assim que ela atacando a atriz, ela está atacando o ideal de eu. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Agora não tem nem como falar o que é o ideal do eu. Mas assim, é como se tivesse ali uma identificação com a atriz, que é o que a gente chama de pequeno outro, de conhecido, né? Então, pensa, é uma atriz, não é alguém que ela conhece, mas ela coloca como se fosse igual a ela. Né? Então, ela se identifica com alguns traços ali. É por ela achar essa atriz muito parecida com ela que ela acha isso estranho, que ela odeia. E isso acontece na nossa vida, mesmo não sendo aí sujeitos da psicose, com discurso psicótico, né? Repara aquela pessoa que mais te enche o saco, você fala, não aguenta essa pessoa, às vezes você tem coisas muito parecidas com ela. E quando ela ataca a atriz, o que ela está querendo instaurar? Um grande outro, uma lei. O grande outro é um lugar, tá? Não é uma pessoa, mas é um lugar, que o Lacan vai chamar de tesouro dos significantes. Então, e assim, o que ela faz? Ela cria ali uma lei, algo que vai puni-la. Né? Então, Lacan vai dizer que na paranoia tem essa questão de que a pessoa cria alguém que a persegue, faz alguém contra essa pessoa só para ser punida. Né? Por quê? Porque lá atrás, lá na infância, não teve esse barramento, não teve alguém que barrou essa mãe, né? Que a gente fala que é a função paterna. Né? Não é um pai, não é um homem exatamente, pode ser o trabalho, pode ser alguma coisa, mas essa simbiose com a mãe, essa coisa ali junta, é como se isso não tivesse acontecido, a criança continua junto com a mãe e há muita culpa nisso, né? Porque é uma coisa bem incestuosa, uma coisa complexa ali. Cada caso vai ser um caso, os casos de psicose são variados, tem esquizofrenia, tem melancolia, mas o Lacan é o primeiro que vai propor isso, tirar as psicoses do campo da psiquiatria e utilizar a psicanálise freudiana para falar disso. Né? Então, é daí que ele começa, isso já é fantástico, né? Alguém conseguir fazer isso, porque o Freud dizia que não tinha muita, ele não tinha visto muita usabilidade da psicanálise na psicose. Mas, gente, o Freud fez tanta coisa, deixou tanta coisa, né? Não tinha como. O cara, enfim, queria fazer muito mais do que podia para aquela época. E o caso Aimé, ele tá nessa, tem um livro, eles já fizeram livro, que é esse aqui, ó, né? Da psicose paranoica e suas relações com a personalidade.
e os primeiros escritos sobre a paranoia são os primeiros textos que o Lacan escreve. Depois que ele escreve isso aqui, ele escreve esse daqui, e aí tem o Estádio do Espelho, que é um texto curtinho, mas que é complexo, tá? Lembrando que esse espelho, a gente vai falar disso depois, mas a gente, ó, o imaginário, o que que é o imaginário? Quando a gente ouve o Estádio do Espelho, a gente pensa o quê? O espelho, aquele do banheiro, aquele que reflete a nossa imagem, né? Mas qualquer pessoa pode ser um espelho. Para Marguerite Anzier, essa atriz vira um espelho para ela. E essa imagem é insuportável. Bom, e claro, tá? Depois, se vocês tiverem mais perguntas sobre isso, a gente desenvolve sem problema algum, mas vou dizendo que conforme a gente vai estudando o seminário, isso vai ficando claro. Hoje, assim, é para a cabeça de vocês ficar faiscando, para quem nunca ouviu falar, né? Quais são os problemas com os seminários? Quais são os problemas que a gente tem? Vários problemas, né? Coloquei aqui fofocas psicanalíticas. Quando que o Lacan começa a dar os seminários? Em 53, até 53 ele dava o seminário na casa dele. Então nós temos o seminário que a gente chama de seminário zero, que é o homem, eu não lembro direito, mas ele faz o homem dos lobos e o homem dos ratos. Um a gente chama de seminário zero e outro de seminário menos um. O homem dos lobos eu tenho, são umas 3 páginas, depois eu vou mandar para vocês, tá? Mas do homem dos ratos foram anotações, manuscritos que se perderam, se vocês acharem, eu não consegui achar, não consegui pesquisar, mas não são seminários grandões, tá? São falas do Lacan, então são pequenos. E em 53, né, que ele começa a dar seus seminários fora do seu consultório. Ele vai abrir para mais pessoas, ele quer que outras pessoas ouçam o que ele tem a dizer, vai acertando alguns convites e tal. E em meados de 53 começam a ser manuscritos, pensa, gente, manuscrito, anotados os seminários e depois vão ser estenografados, né? Que é datilografar, gravar, fazer toda essa coisa, né? Pensando talvez em um dia publicar, provavelmente, né? Por que que você vai gravar alguma coisa, né? Digitar, datilografar na época alguma coisa se você não vai utilizar depois. Quando que aparece o Miller? Vocês já ouviram falar no Jacques Miller? Né? O Miller, ele é o genro do Lacan, né? Ele casa com a Judith Lacan, com a filha do Lacan, e ele é herdeiro praticamente, não só, né, acho que alguma herança financeira teve, mas de disseminar as obras do Lacan, né, de estabelecer, ele chama de estabelecimento, e ele aparece no seminário 11, quando o Lacan está dando o seminário 11, que o Miller está namorando ali a Judith, vem participar, ele é psicanalista também, tá? E aí o que acontece? O Miller, ele vai colocar no seminário 11, se vocês pegarem, vai ter uma notinha lá, onde ele fala assim para as pessoas, não acessem outras versões dos seminários, pois haverá mal entendido. Né? Então aí a gente já começa a ver qual que é a importância do Miller dentro dessa disponibilização, dessa edição dos seminários. O que que acontece? O Miller, ele dá a ideia, tá? Ele fala assim, vamos publicar esses seminários. Fizeram um contrato lá com o Lacan. O Lacan não gostou muito do contrato, aí ele pede para refazer e dá mais participação para o Miller. Isso eu estou falando não é palavras do Miller, é de quem estava próximo que eu vi, o Rudinesco, todos os psicanalistas que estavam ali, tá? Então até aqui a gente entende que o Miller não está enganando ninguém. E ele fala que o Miller tem que ser coautor. Então os seminários vão ser assinados com o autor e com um coautor, tá? Essa nominação seminário foi o Miller que escolheu. Depois, se não me engano, o Lacan vai trocar, vai querer que se chame os seminários e colocar um título, mas inicialmente o Miller fala assim, vamos chamar de seminário, né? E vamos colocar, vamos dividir por numeração. Seminário 1, 2, 3, 4, 5, etc. Em 73, o Miller vai publicar o seminário 11, e o que que ele faz? Ele faz um acordo, ele fala assim, vamos publicar o seminário 11, que é esse que você está fazendo, e a partir de agora, por 2 anos, a gente publica um seminário que veio antes de mim e outro depois de mim. Então, ó, parece Cristo, né? Antes de Miller, depois de Miller. Então, iria se publicar o seminário 1 e o seminário 12, o seminário 2 e o seminário 13, fazer essa, né? Isso é o que ele promete, mas ele cumpre? Não, como várias das promessas do Miller, ele não cumpre. Então, ele publica-se o seminário 1, aí depois publica-se o seminário 20, né? Porque eles já estavam avançados ali nessa época. O 20 é um dos primeiros a chegar aqui no Brasil, de ter uma tradução. E ele não gosta dessa ideia de fazer 2 por ano, ele acha isso muito difícil e ele vai deixando. O Lacan também parece que não se importa tanto,
porque se ele se importasse, teria feito alguma coisa, não sei se estava cansado, né? E os escritos? Vocês já ouviram falar dos escritos, né? O que acontece com os escritos? Os escritos, eles foram editados pelo François Waugh, que ele vai ajudar nos 5 primeiros seminários também, só que ele só faz a correção, tá? E o que ele exige do Lacan? Ele fala para o Lacan assim, olha, eu até faço, né, o seminário, eu vou fazer a edição aqui do seu seminário, mas eu quero que você faça uma leitura do que eu fiz e que você reelabore o texto comigo. E o Lacan fala, beleza. Então, por isso que a gente diz que os escritos são muito mais, assim, o Lacan do que os seminários e os outros escritos, porque os outros escritos já tem o dedo do Miller também. O Miller modifica algumas coisas. O Miller, ele não faz isso que o François Waugh faz, né? O que ele faz? Ele vai tirar as notas, ele vai tirar os índices, o aparato crítico, e ele fala assim, a desculpa é de que isso vai ficar acessível para as massas. Olhem só, né? Vocês já leram os seminários e vocês sabem que de acessível às massas não tem muita coisa. Ele vai deixar alguns erros do Lacan, para quê? A Unesco fala que isso é para dar uma ilusão de legibilidade, de credibilidade, né? Olha só, eu estou sendo tão aqui leal que eu deixei até os erros do Lacan, mas ele tira muita coisa. Como é que a gente sabe disso? Quando a gente vai lá para Staffordshire, que eu falei para vocês, a versão em francês, e como é que eu faço? Eu não sei francês, tá, gente? Então eu coloco tudo no tradutor e vou traduzindo algumas coisas, não tudo, porque não dá para traduzir tudo, mas lá tem alguns matemas, alguns esquemas que não tem na edição comum do seminário, que dificulta para a gente, né? E, e ele não exige do Lacan, o Miller não exige nenhuma reelaboração, como o François fez, né? Vai do jeito que está e pronto. E aí, senta que lá vem fofoca, né? O que acontece? O Charles Mellman era o analista do Miller. Não sei se vocês já ficaram sabendo. E aí, o que aconteceu? Um dia, diz o Mellman, que alguém colocou aqui. Alguém colocou assim que... Perdão. O Charles Mellman pegou e falou assim, olha, o Miller confidenciou na sua análise, olha só o que ele faz, ele abre a análise do Miller, porque diz que o Miller confessa que está alterando os seminários do Lacan. Então, ele faz isso, ele fica bem mal visto por conta disso, porque abrir a análise de alguém, aí a gente entra naquela questão ética e nos limites, né? Porque também, claro que a gente não vai abrir análise de ninguém, mas tem situações que é complexo, né? Se alguém diz que cometeu um crime, alguma coisa, como é que a gente age? A gente nunca sabe, né? E aí o Mellman, ele vai processar o Miller, ele perde muito dinheiro, praticamente todo o dinheiro dele, porque aí o Miller processa de volta e o Miller ganha todos os processos. Várias pessoas processam o Miller processa outras pessoas, porque começam a aparecer versões dos seminários que são piratas, né? Tem um grupo que se junta, faz uma versão, paga um advogado para dizer que não foi uma pirataria, porque foi uma coisa feita em grupo, mas eles perdem dinheiro para o Miller vai só enriquecendo, né? Então, assim, essa é mais uma fofoquinha, não achei isso em biografias, mas parece que foi verdade, né? Eu fiquei sabendo disso com o pessoal lá do Paraná, alguns psicanalistas, parece que o Mellman é bem forte por lá, né? Então, assim, parece que teve essa pendenga e essa coisa entre eles, dessa dificuldade. Quando o seminário surgiu com o Miller fazendo essa edição, ninguém falou nada, mas depois essas pessoas acabaram virando, assim, bem inimigos do Miller, de ver que ele alterou muitas coisas, né? E a gente sabe que teve alterações, a gente tenta lidar com elas, porque Lacan não está mais entre nós, mas a gente vai entendendo, quando você vê a tal da clínica do real, vocês ouvirem, clínica do real, ultimíssimo Lacan, já saibam que tem mais dedo do Miller do que do Lacan nisso. É uma psicanálise mais milleriana. Uma diferença básica da psicanálise milleriana para a lacaniana. Na psicanálise lacaniana, a gente faz pontuação do significante, de algo que vinha ali, futuramente vocês vão entender que é isso, não é uma palavra exatamente, mas a gente pontua e dá um tempo para essa pessoa encadear isso, ter uma lógica. Na milleriana, não. Né? A gente pontua e tchau, vai embora para sua casa, pensar. Né? E o sujeito que se exploda, aí se ele comete um ato, a culpa é dele também, né? Então, os millerianos são assim, eles cortam, a gente fala que eles cortam no S1, a gente faz diferente, né? A gente espera ali aparecer um significante, a gente associa com o outro, joga, né, para ver se surge ali um sujeito do inconsciente, espera, dá um tempo, né? Então, essa coisa de encerrar a sessão em 5 minutos, 10 minutos, é muito mais milleriana e talvez um jeito do Lacan de fazer, mas não é um corte.
Não é um corte dentro da psicanálise, é um encerramento da sessão, né? Eu chamo de corte mercadológico, porque não é corte lógico, é mercadológico, porque eu atendo várias pessoas ali 5, 10 minutos e, bom, quem faz isso, dá certo. Gente, muita coisa dá certo e muita coisa é possível, mas não significa que é psicanálise, que é lacaniano, né? E a gente vai descobrindo isso assim aos poucos. Aí, olha só, isso aqui era para aparecendo aos poucos, mas apareceu assim, não tem problema. Para a gente finalizar e a gente já discute um pouco. Em 1984 ainda teve outra briga, tá? O John Forrester, ele vai traduzir para a língua inglesa os seminários do Lacan, só que aí o que que ele faz? Ele começa a ver umas coisas ali, ele faz notas, umas explicações, indicações que vão permitir para o leitor entender a sutileza do Lacan, né? E aí o que que o Miller faz? Não vou aprovar. Processa também, e o Forrester não consegue fazer a tradução do jeito que ele quer, tem que tirar todas as explicações, as indicações e deixar esse seminário do jeito que vem aqui para a gente, bem confuso. Né? Então, por que que o Miller faz isso, gente? Ele fala que é para as massas, mas ele tira notas, ele tira explicações, ele tira apresentações de texto. Por que que ele faz isso? Né? Enfim. E a gente tem o quê? A gente tem esses seminários aí cortados, né, retalhados, como a gente diz. E olha só, o que está em preto aqui são os seminários que a gente tem da Zahar, as traduções da Zahar. O que está em vermelho é o que a gente não tem tanta tradução oficial. Né? Mas tem alguns, por exemplo, esse aqui, ó, a identificação, que é o seminário 9, problemas cruciais, seminário 12, e o 13, que é o objeto da psicanálise, tem o pessoal lá do Recife que fez uma tradução impressa, eu até comprei esses dias, o meu chegou. Se vocês quiserem, depois eu passo o contato da menina, me mandem lá por WhatsApp. Ficou nos R$ 350 os três. Tá, os três, né? Mas é interessante porque eu tenho até o PDF, mas, ai, gente, não é PDF, é texto escaneado, sabe? PDF é bom, você consegue achar as palavras. Agora, texto escaneado, ou você imprime ou eu tenho dificuldade, né? A lógica da fantasia tem em PDF, tem lá no Drive, eu tenho um Drive com todos os seminários do Lacan. O ato psicanalítico, se não me engano, só tem em espanhol, o PDF, tá? Tem um outro problema também, que o seminário 19, ele chegou pela Zahar, mas ele chegou pela metade. Então, a gente tem o 19B, que a gente chama de o saber do psicanalista, que a Zahar não, né? O Miller simplesmente falou, não, vamos tirar isso aqui. Vamos inverter uns capítulos aqui e beleza, né? Os nomes do pai também tem uma tradução de um outro pessoal, uma tradução impressa, só que não é desse campo do Recife. Se vocês colocarem na internet, vocês vão achar. O RSI, olha só, gente, eu não falei lá no começo do Real Simbólico Imaginário, que é o cerne ali do Lacan, logo esse seminário não veio para cá. Por quê? Ó, o RSI, ato psicanalítico, identificação, a gente falando do caso Aimee, estágio do espelho, identificação, problemas cruciais para a psicanálise, o objeto da psicanálise, a lógica da fantasia, logo esse, gente, que são os principais, não vem para cá. Né? Vem outros seminários que, né, fazem com que a gente fique muito mais numa linha freudiana, né, do que numa linha lacaniana. Eu tenho uma tradução desse seminário, aliás, é bem pequeno, assim, o seminário, mas é bem Qual? difícil, é muito difícil. O RSI? Isso, eu achei ao menos, e a gente estava lendo num cartel, assim, não era cartel, era grupo de estudos, e o grupo até se fez um sintoma e parou, não conseguiu ir em frente. Uhum. Se quiser, eu posso disponibilizar. Tá. Olha só, eu quero porque eu não tenho em português, acho que tem em espanhol, mas é um seminário difícil, já me falaram. A Simone colocou aqui no grupo assim, sobre estenografia, né? Ela foi pesquisar o significado, que é uma técnica que vai utilizar caracteres abreviados para anotar palavras com rapidez. Então, é que assim, a estenografia ela é dividida em vários ramos, né? Você pode estenografar manualmente ou é, datilografando, digitando, né? Só que como era um seminário falado, eles tinham que abreviar, né? Por isso que a gente fala estenografia, para saber que eles não digitavam tudo que o Lacan estava falando, né? Tinha que fazer abreviaturas, aí depois alguém ia passar a limpo isso, né? Então o processo de estenografar é esse, só que cada um fazia de um jeito. Tem um livrinho que se chama A Batedora de Lacan. Ele é bem pequenininho, é muito massa, né? Que o batedor era esse que ia bater, que a gente fala bater na máquina, né?
Então, a Batedora, ela fala como é que funcionava os seminários, como é que era feito tudo isso. É um livro que mostra pra gente, assim, bastante coisa. Então, a gente tem aí ausências, falhas desses seminários. Tem o 24, 25. O 26 tem ele impresso, vocês encontram na internet. Ele é bem curtinho e sobre topologia é muito difícil, muito difícil. E o da dissolução eu tenho ele por PDF, ele é pequenininho. São acho que 3, 4 páginas só. Né? Mas não deixa de ser um seminário, que o Lacan fala dele. Né? Então, olha só quantas problemáticas, seminários cortados, não publicados, sem os esquemas. Até o seminário 5, a gente ainda tem uma certa continuidade, depois a coisa já começa a ficar estranha, né? Porque até o 5, o François Wall, ele fez uma certa correção de algumas coisas. O Miller também, ele teve que corrigir, principalmente o seminário 7, tinha muitos problemas, muita gente foi lá e reclamou, então o Miller teve que fazer uma outra correção, tá? Ao longo do tempo, mas a gente ainda tem muitos problemas, muitas carências, muitas ausências, né?